de uma questão que a gente trouxe à tona com a exposição, que é a busca de uma identidade ou de um caráter nacional nas artes. O Almeida Júnior propõe que esse tipo nacional seja representado pelo caipira e, portanto, mostrar o mestiço ao lado do caipira picando fumo é uma maneira de reforçar essa continuidade que o modernismo propõe na busca de um tipo nacional, né? O que é interessante é que o Portinari, quando pinta isso em 1934, ele está propondo justamente a incorporação dessa herança africana, né? Quando ele mostra esse trabalhador mulato nas lavouras de café. Isso, na verdade, é a mesma operação proposta pela Anita Malfatti em 1917, quando ela pinta Tropical, né? Essa pintura hoje é conhecida com esse nome, mas ela foi exposta como sendo a mulata quitandeira. De novo, né? É um tema do século XIX que ela retoma, embora com outra linguagem, com outra forma. Essa obra é, de fato, o ponto final da exposição. Ela se chama O Brasileiro, pode ser vista, em paralelo à obra do Cândido Portinari, do Mestiço, e, da mesma forma, ela propõe esse tipo nacional, incorporando já a herança africana. E ele se encontra em oposição às duas esculturas do mestre Valentim, que é esse grande nome da escultura nacional do final do século XVIII, e que marcam o início da exposição. Portanto, O Brasileiro encerra, essa narrativa que a gente propõe. E aí, pessoal, vamos para a Pinacoteca? Que bonita, né? Eu acho que quem quiser aprender história e quem quiser aprender sobre a arte do vestuário, isso aqui é uma aula e tanto. Você não acredita que esta tela tenha sido pintada pela Anita Malfatti em 1928, depois dela ter feito o retrato de Mário de Andrade, depois dela ter feito a Boba, depois dela ter feito a famosa exposição de 1917. E isso dá bem a medida, e eu acho um exemplo fantástico de por que o Mário de Andrade brigava tanto com ela e insistia tanto com ela para ela retomar as suas raízes de vanguarda, na verdade, porque ela foi assim a primeira artista brasileira a fazer realmente a primeira exposição de vanguarda em 1917, que foi demolida pelo Monteiro Lobato. Este é um grande artista brasileiro, Rafael Galvez. Veja o tipo de modelo que ele escolheu. Totalmente fora de um padrão. Totalmente fora de um padrão estético, digamos assim, de um padrão masculino, digamos, estético masculino. Ele escolheu uma mulher gorda, com seios caídos. Eu acho que é isso que me emociona. Essa coisa dessa mulher rendida, vencida, sabe, assim, sem rosto, porque essa mulher não tem rosto mesmo. Eu gosto de pintura íntima, sabe? Tenho um fraco por... Gosto muito dessas cenas íntimas, dessas mulheres tocando, hora da música. O que representa para mim? Eu não olho apenas do ponto de vista estético, mas do ponto de vista da história da vida privada. Isto é uma página da história da vida privada brasileira. Olha a Tarsila aqui! A Tarsila é essa aqui, a dona Olívia Guedes Penteado, que tinha um salão modernista. Olha que interessante, a Rua 25 de Março, em 1894. Acho fantástico isso aí, olha, 25 de Março naquela época. Ali provavelmente era o tamanho do UTI. Você olha para essa tela e você me diga o que essa tela tem de relação com as mulheres de Alger que nós vimos. Nada. Nem parece que foi pintada pela mesma artista. Aí eu acho que a Pinacoteca ganhou e os artistas ganharam também. As telas ganharam e nós também, evidente, porque ela é mais fácil. Tudo que está contido aqui é altamente nutritivo para a alma. Esse edifício tem uma importância muito grande para São Paulo como testemunho da arquitetura de uma certa época. Ele é o que se chama um neoclássico. No fundo, atrás de tudo isso, estava a figura de um grande arquiteto, fundador do curso de arquitetura da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, o famoso senhor Francisco Ramos de Azevedo. Fundou, criou, organizou esse famoso Liceu de Artes e Ofícios. Mas o Estado de São Paulo possuía um acervo, um tesouro, digamos assim, feito com quadros dessa época. E isso era a Pinacoteca do Estado e estava depositado no Museu do Ipiranga. O governador vai ao Museu do Ipiranga e vê tudo isso
embaixo de goteira e mal cuidado, etc., solicita uma sala lá no 3º andar, e blinda aquilo e põe a coleção de quadros lá e chama a Pinacoteca do Estado. Esse prédio, como se vê, está deliciosamente inacabado. É bem legal o que o Paulo Mendes da Rocha fez, né? Ele ressaltou o velho e fez o novo sem interferir muito. Giramos o prédio sem tocar no prédio. Nós vamos fazer a entrada pelas varandas, que é o primeiro abrigo, e como vamos encontrar nesse eixo de entrada 2 ou 3 grandes vazios, esses pátios recebiam água, eram úmidos porque não havia... Então nós cobrimos de cristal, fizemos com que fosse suprido como tráfego por essas pontes metálicas. A possibilidade de tornar atraente hoje é o grande instrumento da preservação, não é não tocar. Esse mix entre o tradicional, o convencional e as rupturas é que dá para a Pinacoteca um sabor muito especial e um caráter de museu que acho que nenhum museu brasileiro contempla essa amplitude em termos de coleção e de acervo. O que a minha geração viu de como eram os museus e aonde a gente conseguiu chegar, acho que é uma grande realização. É uma exposição linda, correta, muito acurada conceitualmente e, ao mesmo tempo, participativa e generosa com o visitante. Acho que reorganizou e é uma reorganização pensada, então você consegue estabelecer novas ligações entre os quadros, entre as obras, é muito bacana. Pedro Alexandrino, Almeida Júnior, vale a pena conferir. Cada quadro é uma emoção diferente. Essa obra faz a gente sentir a própria tempestade. Na verdade, é o museu mais antigo da cidade, é o museu mais ativo hoje, né? E o museu com acervo mais em expansão. Quer dizer, de alguma forma, quer dizer, o modelo da instituição privada parece que não sobreviveu tão bem quanto a Pinacoteca, que é o museu estatal, a iniciativa do Estado. A Pinacoteca ela vem, ao longo do tempo, se reinventando e cada vez melhor, por isso que ela é colocada entre os melhores museus do Brasil. O grande objetivo da Pinacoteca é justamente, quer dizer, propiciar para o nosso público, fundamentalmente para o público paulista, experiências que possam aprofundar e aprimorar o contato com a produção artística, porque nós acreditamos fundamentalmente que esse é um caminho não só para a construção da cidadania, mas como também para as individualidades, para o fortalecimento de cada indivíduo, para a reafirmação do ser humano. A Pinacoteca do Estado hoje tem um acervo de arte contemporânea importante e a arte contemporânea brasileira vem se sobressaindo no mundo todo. Nós temos um projeto, efetivamente, de montar esse acervo numa sede própria, numa espécie de pinacoteca contemporânea, e para isso temos tido algumas conversas com empresários privados que têm manifestado interesse em patrocinar a construção do espaço para esse novo acervo.